ESD na TV. O assunto de hoje é sexualidade. Temos aqui como convidado nosso companheiro Max, que é facilitador do ESD e do estudo da mediunidade, Luciano e a Fernanda, que são participantes do ESD. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre sexo e espírito. No segundo bloco, vamos falar sobre responsabilidade e sexualidade. No terceiro bloco, a visão espírita da sexualidade. Max, o espírito tem sexo? Essa questão, durante muito tempo, ficou sem resposta. Nós aprendemos que anjos não têm sexo há muito tempo, né? Mas isso ficou mais no campo emblemático do que propriamente uma explicação. Foi somente em 1857, quando Allan Kardec publicou o primeiro livro da Doutrina dos Espíritos, que nós pudemos ouvir essa resposta de forma clara. Kardec fez exatamente essa pergunta que você nos endereçou, Paulo. E eles responderam, não como vocês entendem, porque os sexos dependem da organização, ou seja, da forma física. Há entre eles, os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então aqui nós temos uma importante informação. O que nos faz atrair-nos uns para os outros não é a forma física, são as afinidades de sentimentos. Forma física, como nós vamos ter a oportunidade de falar posteriormente, é aquilo que é necessário para a perpetuação da espécie, que nós precisamos nesse estágio evolutivo. Então, nesse caso, Max, você poderia ter um espírito que numa encarnação foi homem, ele pode numa outra encarnação habitar o corpo de uma mulher e vice-versa. Com certeza. Inclusive, acerca disso, Allan Kardec, ao término da questão 202, quando abordou esse assunto, ele vai dizer, Fernanda, o seguinte, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, nós precisamos progredir em tudo, estamos no mundo para evoluir, cada sexo, como cada posição social, nos oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Aqueles que fossem sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Essa é a questão 202, comentada por Allan Kardec. O que corresponde a dizer? Que todos nós, na nossa bagagem espiritual, trazemos uma parcela das experiências no sexo masculino e uma parcela das experiências no sexo feminino, independentemente de qual vestimenta nós estejamos trajando hoje. Então, sem dúvida, já você, com certeza, gostando ou não, você já se reencarnou como homem, eu já me reencarnei como mulher, não temos dúvida disso. Basta olharmos para dentro e nós vamos ver algumas das polaridades que são típicas do feminino e algumas das polaridades que são típicas do masculino dentro da mesma criatura. É interessante, Max, que em Evolução em Dois Mundos, André Luiz comenta que a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. Ou seja, como você falou, não importa aonde, como a gente nasceu, em que corpo a gente nasceu, a nossa sexualidade, o nosso sexo está no nosso espírito, está na nossa mente. Então isso mostra realmente que a necessidade de encarnarmos tanto em um quanto em outro sexo. Sem dúvida. Max, e dentro dessa compreensão aí, né, dentro dessa perspectiva, como fica então os machistas, por exemplo, como fica a visão machista dentro disso aí? Tanto quanto as feministas, né? Sim, pois Todos os dois, depois que tomarem conhecimento disso, de que compreenderem isso, deixarão naturalmente de sê-lo, tanto machista como feminista, porque isso não fará mais sentido. Não há por que defender um e outro, porque nós estaremos ora num, ora no outro. São visões radicais. São visões radicais de quem compreende apenas a matéria, imaginando que se ficará como masculino sempre ou que se ficará como feminino sempre, quando é um engano, porque ele estará numa outra encarnação submetido a outra experiência e não adiantará nada ele ter sido magista. A reencarnação nos mostra que esse tipo de preconceito não nos leva a nada. Não tem razão de ser, né? Não cabe mais. Porque eu posso nascer hoje, eu sou um judeu, ontem eu fui um palestino, ontem eu fui negro, hoje eu sou branco, hoje, então não importa. É verdade. E ainda sobre isso, nós temos um livro que foi publicado pela FEB, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, que se chama Sexo e Destino. Aliás, uma pérola. Quem não leu ainda deveria ler, porque
tantas elucidações são trazidas nesse livro, dividido em partes, 3 partes, e que são realmente verdadeiras pérolas de compreensão. E ele diz assim, em determinado momento, homens e mulheres em espírito, então veja só a expressão, em espírito, apresentam-se certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e característicos feminis em cada indivíduo. Então nós trazemos uma taxa de masculinidade e uma taxa de feminilidade. Há casais, por exemplo, Luciano, em que quem troca a lâmpada é o homem. E há casais em que quem troca a lâmpada é a mulher. Sim. Há casais, Luciano, em que quem faz o almoço é o homem. Há casais que quem faz o almoço é a mulher. Há casais, Luciano, que quem mata a barata é a mulher. Sim. E não o homem. E nem por isso o homem deixou de ser masculino, de ter a sua virilidade, e nem por isso deixou a mulher de ser feminina. O que significa isso? Que ele tem mais bagagens de experiências numa determinada polaridade do que em outra. Então, a pessoa que reencarnou muito tempo num determinado sexo, quando ela retornar numa encarnação diferente, por exemplo, 20 encarnações como mulher, quando ela vier como um homem, depois de 20 encarnações como mulher, é como alguém que vestiu uma roupa que não está muito ajustada. É interessante que em Ação e Reação, André Luiz também, ele comenta, sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas, que caracterizam a mente, razão porque é imprescindível observá-lo, do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Sempre procurando o bem, sempre procurando ajudar alguém, fazer o bem, com essas características tanto masculinas quanto femininas. E ainda André Luiz, para que a gente enriqueça um pouco mais essa compreensão, ele diz lá no Mundo Maior, no capítulo 11, na variação de nossas experiências, ou seja, de reencarnação a reencarnação, adquirimos gradualmente qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura. A energia nós adquirimos quando estamos no masculino e a ternura nós adquirimos quando estamos no feminino. A fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, as 2 asas que nós necessitamos para atingir os pórticos da espiritualidade. E até lograrmos, até conseguirmos o supremo equilíbrio em Deus. Então nós vamos atingir isso e um dia teremos as 2 polaridades contidas dentro de nós mesmos. E diz ele em outro livro, A Evolução em 2 Mundos, o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminidade, refletindo em si a glória do Criador. Interessante, Max. Com a pergunta, falando sempre nisso, nos últimos anos, nas últimas décadas, no mundo, a liberdade sexual. Será que isso hoje é uma conquista? Então, a liberdade tem que estar sempre acompanhada de responsabilidade. Porque senão, ela deixa de ser liberdade para ser libertinagem. E são 2 coisas muito distintas. O libertino, ele não mede consequências. Ele goza os prazeres que ele julga direito dele, sem confrontar aqueles aspectos que são as decorrências dos atos dele. Então ele se dá o direito de ser poligâmico, sem pesar as consequências do ato de uma poligamia quando a família não pensa da mesma forma. Então isso não é liberdade, isso é libertinagem. A liberdade, ela é proporcionada na medida em que a criatura consegue compreender, porque ele vai fazer um uso adequado da liberdade. Até o ponto de dizer, como Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então esse sujeito ele tem uma liberdade, mas ele tem a consequência dessa liberdade ponderada. Ele tem responsabilidade. Então nós temos assistido no nosso país, particularmente, que nos últimos 20, 30 anos, nós temos tido realmente uma abertura muito grande e a gente percebe que pessoas que não tinham determinados vícios estão adquirindo, por não perceberem que estão indo além daquilo que deveriam ir. Então é preciso que tenha muito cuidado, daí porque a educação familiar é muito importante para os nossos filhos, os filhos que estão sendo formados, as filhas, né? Nós temos que ter todo esse cuidado de direcionar essa educação para que não se percam no processo da liberdade, da libertinagem. É interessante que essa liberdade, quando fala em liberdade, fala em conquistas, em igualdade, né? Porque então a mulher procurando igualdade com o homem, porque o machismo imperava muito. Exato.
Então, só que não confundir essa liberdade, querer mais do que aquilo que é o necessário. Então, essa liberdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Para perceber que a liberdade, como você falou, não é libertinagem. Não é eu querer mais que o outro, eu ter mais que o outro. É eu querer ser tratado igual. Como Jesus nos falou, vamos tratar igual. Sem dúvida. Né? O que pode ser dito para uma pessoa que luta com dificuldade para superar tendências negativas, pois considera que não consegue resistir, pois a carne é fraca? Esse é o ponto fundamental, de novo, da compreensão que a pessoa precisa ter do que é espírito e do que é carne. Lembremos Jesus quando ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque em verdade eu vos digo, o espírito está pronto, mas na carne ele é fraco. O que significa dizer que a carne só é fraca porque o espírito é fraco. Ou a carne é forte porque o espírito é forte. Ou seja, a carne não tem absolutamente nenhum controle, ela é neutra. Quem dá a atividade de fraqueza ou fortaleza à carne é o espírito. Então o espírito é que tem a responsabilidade e não a carne. O que nós estamos vendo nessa questão de alguém que padece dessas dificuldades é o processo da tentação. O que é a tentação? A tentação é algo que ainda jaz dentro da criatura, dentro de nós, e que os movimentos externos, as atividades externas despertam. Então vamos a imaginar uma situação em que tenhamos uma pessoa que é casada há 30 anos. Né? Vamos supor aqui que seja um homem. Ele trabalha numa repartição e num determinado momento da vida dele aparece uma pessoa nova na repartição e que o fascina. E ele está casado há 30 anos. E ele tem a tentação de cedir esta fascinação. E ele, se encontrar correspondência, corre um sério risco de se deixar levar, de se deixar arrastar e pôr a perder todo um processo de 30 anos de um casamento, de um sacramento, de uma responsabilidade, de uma confiança, de uma fidelidade que ele teve para com a família. Então, nessa hora, nos ensina o Espiritismo que nós temos que resistir à tentação. E é a hora que nós estamos fazendo uma luta íntima que o mundo externo não vê. E este que pergunta desta forma passa pela mesma situação. Tem que ter força moral, tem que se lembrar que por um momento tênue ele pode comprometer toda uma programação espiritual que ele fez. Ele pediu aquela tentação em determinado momento para provar sua resistência moral. E se ele agora sucumbe, significa que ele terá que refazer aquela mesma prova em outra oportunidade, cara. Paulo. Max, como ficaria então a nossa consciência diante as leis humanas que são contra as leis naturais? Se a gente considerar que a evolução determina faixas em nossa sociedade, nós vamos conduzir essa pergunta para que tipo de faixa nós estamos falando. Se alguém que está na faixa inferior, em que o instinto prevalece sobre a inteligência, essa criatura fará isso de forma praticamente animalizada. Se nós considerarmos que a criatura já tem o sentimento amadurecido, já está com o que a gente chama de razão, que é a responsabilidade junto com a inteligência, essa criatura já terá o peso na consciência. Para um, não haverá nenhuma derrocada. Para o outro, um simples ato poderá ser um dano grave. É como se nós pudéssemos colocar uma situação de uma pessoa que é canibal. Imagina uma tribo que tem canibais. Para ele matar e comer a carne humana é mais natural do que para uma pessoa que já desenvolveu o sentimento maltratar o coração de alguém de forma veemente a ponto de machucar. Este, perante as leis de Deus, estará mais comprometido do que aquele que agiu por instinto. Então a consciência é função da sua dilatação do psiquismo. Quanto mais evoluída for a criatura, maior é o peso na consciência e maior será o processo de remorso ou arrependimento. A quem muito foi dado, muito será pedido. cobrado. Muito bem, Fernando. Exatamente, lembrando Jesus, que já nos alertara sobre isso há 2000 anos. E à medida que a gente vai evoluindo, nossa evolução, as nossas leis humanas, elas se aproximam das leis naturais, das leis de Deus. Não é por acaso que ele disse, vigiai E orai. e orai. Exatamente. Certo. Max, Oi. a função do sexo é somente a reprodução? Como que é isso?
Então, Luciano, se a gente pudesse aprofundar um pouco mais o tema, nós vamos ver que o sexo está alojado em um centro de força, que nós chamamos centro de força genésico. Ali estão as energias que podem ser conduzidas. É como se fosse uma usina de força, em que, gerando essa energia, ela impactará sobre a criatura. E esse impacto precisa ser gerenciado. Então, nós temos 3 maneiras de gerenciar isso. Quando nós estamos na faixa mais inferior da evolução, a função dessas energias é a da fecundação de corpos. Então, nós estamos aqui perpetuando a espécie e passamos por isso, e a nossa sociedade humana, a maior parte dela, está nessa faixa. Não tem nada de errado, é apenas a faixa evolutiva. Aquelas criaturas que já se conseguem liberar dessa necessidade de relação sexual já não estão tão vinculados à necessidade de fecundação de corpos, mas fecundação de afetos. Então, para essas pessoas, imagine um casal, um simples olhar, uma simples palavra já nutre uma a outra, porque as forças sexuais vêm do psiquismo e não da relação física corporal. Então, para essas pessoas, a fecundação já não é mais só de corpos, é de afetos. E elas podem até prescindir o ato sexual propriamente dito. E um terceiro campo de evolução, que é mais elevado ainda, é daquelas pessoas que prescindem do sexo comum, prescindem da relação um com o outro e passam a fazer obras beneméritas. Então essa criatura, ela passa a viver para os outros. Imagina um cientista que está pesquisando a cura de uma doença e ele entrega a sua vida para isso. Todas as energias genésicas do centro de força genésico vão ser transmudadas, vão ser transubstanciadas para dar a ele a capacidade de produzir este resultado. Então nós temos aí um Albert Einstein no campo científico, ou no campo religioso nós temos um Francisco de Assis, né? No campo da arte nós temos tantos outros exemplos. Então essas pessoas, elas usam a sua energia sexual para o bem comum, obras beneméritas. Imagina você, para poder fortalecer mais ainda essa compreensão, Luciano, que nós tenhamos um casal em que um dos 2 cônjuges esteja nesse nível e o outro não. O que vai acontecer? Um vai estar sempre necessitado de relação sexual, imaginemos assim, e o outro está sempre satisfeito. Por quê? Porque ele já usou as energias em trabalhos superiores. E a outra não. A outra está com as energias acomodadas, ali sem utilização, e ela precisa da vazão, porque as energias têm que ser utilizadas de alguma forma. Certo. Max, e essas funções, essas diferentes funções, também podem conviver no mesmo, vamos dizer assim, nas mesmas pessoas durante uma encarnação, alguma coisa assim? Elas podem conviver, alternar-se, vamos dizer assim? Você acha que é possível isso também? Como assim, Luciano? Seja mais claro. Por exemplo, uma pessoa, no momento, ela está num momento mais que há necessidade do corpo, há necessidade dessa fecundação de corpos. Já num outro momento, numa mesma vida, essa coisa já evoluiu um pouco, ele pode passar para um outro estágio. Assim, né? com a maturação numa própria encarnação, sim. Sim. Ele não vai conseguir, Luciano, vamos dizer, chegar, por exemplo, ao final de uma encarnação, se ele já não tiver conquistas anteriores, Sim. totalmente desprendido. Mas ele vai se melhorando. Lembramos de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi chegou em um determinado momento da sua vida, ele disse à esposa, ele era casado, nós não iremos mais ter relação sexual. Ele estava completamente devotado a isso, porque as energias sexuais ele transmutava, transubstanciava em benefício de uma causa muito mais elevada do que um simples ato sexual. A esposa, por outro lado, Luciano, não estava preparada para isso. Numa reportagem que nós ouvimos a uma repórter americana, ela disse que teve dificuldades de acompanhar o marido nessa abstinência, que para ela foi forçada, mas para ele foi natural. Max, e onde a gente pode buscar o controle dessas energias? Isso é possível? Sem dúvida. Nós, obviamente, temos que lembrar que essas energias, elas vão ser sempre produzidas. Nós estamos no corpo físico, daí porque o termo carne fraca. Tá? O André Luiz, ele faz um comentário que nós achamos esplendoroso para explicar isso que você nos pergunta, Paulo. Ele diz assim, a energia natural do sexo gera cargas magnéticas em todos os seres, humanos e não humanos. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma.
qual se estivéssemos diante de uma usina reclamando o controle adequado. Ao nível dos brutos, ou daqueles que lhe renteiam a condição, a descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente, através de contatos quase sempre desregrados e infelizes, que lhe carregam, em consequência, a exaustão, não se dessedenta, e o sofrimento como processo educativo. Isso está em evolução em dois mundos. Nós aqui temos que considerar para essa resposta em que nível evolutivo a criatura está. Se ela está nesse nível que renteia a esse nível mais inferior, não vai conseguir, Paulo. Mas se ela estiver no nível mediano, aí, de novo, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Isso é o esforço que o espírito tem que fazer para adquirir resistência moral. Isso vale para as pessoas que optaram até por uma vida celibatária. Com certeza, e que é muito perigoso. Porque essa vida celibatária, para esse tipo de... Se ela não está preparada para isso, ela pode até entrar no processo de obsessão, processo depressivo, né? Então, isso fica muito complicado para esse tipo de pessoa. Então, para concluir, assim, é possível, você fala, orar e vigiar. Como eu posso fazer isso para uma pessoa que não está acostumado a fazer isso? Qual é um processo que a gente pode continuar para fazer isso, para orar e vigiar? O controle é na mente, né? Porque o espírito, ou a mente, é quem domina a questão da sexualidade. Nós temos aqui um comentário que está em Vida e Sexo, de Emmanuel, que diz assim: toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica, de que em verdade não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes, como religiosamente você falou, mas à custa de experiência e de trabalho. Então, temos que ir vivendo e trabalhando, ocupando-nos para que essas energias sejam consumidas. Max, alerta-nos Emmanuel no livro Sexo e Vida. Falar de governo e administração no campo sexual aos que ainda se desvairam em manifestações poligâmicas seria exigir do silvícola encargos tão somente atribuíveis ao professor universitário. Razão porque será justo deter-se alguém nesse ou naquele estudo alusivo à educação sexual apenas com aqueles que se mostram suscetíveis de entender reflexões exatas nesse particular. Podereis comentar sobre essa análise de Emmanuel? Sim, o que Emmanuel nos vai dizer aqui nesse texto, que ele nos trouxe no livro Vida e Sexo. Aliás, Vida e Sexo é um livrinho fininho, mas é uma absoluta compreensão que nós temos ali dentro sobre sexo e vida. Aliás, o nome do livro é Vida e Sexo, mas a compreensão é esplendorosa. E nesse texto aqui ele vai dizer com que tipo de pessoa eu estou falando. Se eu estou falando com uma pessoa que está naquela base que nós comentamos no bloco anterior, ela não vai encontrar ressonância comigo, porque as minhas palavras não vão atingi-la. Ela não tem arcabouço psíquico desenvolvido ainda, não tem experiências evolutivas. E é natural que ela passe por aquelas experiências. Você não pode chegar numa tribo primitiva e querer, de uma hora para outra, instalar costumes de alguém que está civilizado num outro conceito há muito tempo, porque vai ser um choque. É o que ele falou do civícola. Então nós, nessa hora, precisamos tomar cuidado quando vamos falar desse assunto, para quem estamos falando. Jesus chegou a dizer de forma textual, não dê pérolas aos porcos. O que significa dizer que são conteúdos muito elevados para absorção neular. E é esse caso que Emmanuel está nos colocando. Por outro lado, aqueles que já têm compreensão também não podem ficar sem ouvir, porque é esta a beleza do ensino. A criatura, compreendendo novas coisas, ela orienta a sua vida de uma maneira muito mais eficaz, né? Max, como que a gente pode conciliar o controle sexual, a responsabilidade e a consciência? 3 pontos fundamentais, né? O controle sexual, como nós vimos, são energias. Gera cargas magnéticas e que vão, obviamente, saturar, né? Então, nós vamos ter que conduzir essas energias. Elas, se não conduzidas, elas conduzem-nos à escravidão do sexo, né? Por outro lado, a responsabilidade do uso dessas energias, né? Porque se for
de uma forma desregrada, eu vou ter consequências. No estágio evolutivo que a maior parte da humanidade está, nós não temos como fazer como primitivo. Nós temos que ter responsabilidade. E, por outro lado, o outro tripé da pergunta é a consciência. Porque se a criatura já tem compreensão, a consciência acusa. Você sabe o que deve e o que não deve fazer, porque a consciência te sinaliza. É o melhor instrumento para a criatura orientar os seus passos. Então, se a criatura tem aquela necessidade da vazão às energias sexuais acumuladas, ela precisa utilizar-se dos recursos naturais, como, por exemplo, o casamento, que se junte ao casamento. Nós temos alguma frase, se não me recordo, acho que cheguei a anotar aqui a frase do apóstolo Paulo, que ele diz assim: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Isso está lá para Coríntios, capítulo 7 e 9. Aliás, lembrando, quando Paulo falou isso para Coríntios, Corinto, a época dele, era a cidade mais pervertida daquela região. E ele falava para pessoas que tinham dificuldades na lidar com essas energias sexuais. Era uma parte daquela região muito comprometida sexualmente falando. Não foi por acaso que ele foi falar do amor, aquele amor verdadeiro, para os coríntios. E aqui ele está dizendo textualmente isso. Então, se você está com os problemas, case. É melhor você casar do que você tentar utilizar isso de maneira desregrada, trazendo consequências sérias para você. Então, a responsabilidade conduz o como utilizar essas energias sem que a consciência se pese. É interessante que em Vida e Sexo, também, de Emmanuel, ele fala na introdução do livro: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora isso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com as experiências, ou seja, com as reencarnações. Se a gente... Controle, que você falou, responsabilidade. Se a gente tem isso, a gente consegue controlar. Vamos controlar nossos impulsos. Isso faz parte do nosso desenvolvimento, controlar esses impulsos. A partir do momento que a gente não precisa mais controlar, é sinal que a gente já aprendeu aquilo. Aquilo mais nos afeta, que vai passar para a gente sem problema. De forma espontânea, né? De uma forma bem espontânea. Certo, Max, mas eu gostaria, Max, de que você desenvolvesse mais um pouco essa coisa de conciliar responsabilidade, né, liberdade e responsabilidade. Como que fazer isso, né? Enfim. Então, de novo, é uma luta, Luciano, Sim. que nós travamos intimamente. Aquilo que está acontecendo dentro de nós, o mundo externo não está vendo. Então, é aquela questão da tentação. A gente está tentado em desregrar-se, mas a responsabilidade diz que isso não convém ser feito. Então, esse esforço íntimo de resistir ao arrastamento dessa tentação é o que faz o espírito crescer. Por isso que Allan Kardec não diz que o verdadeiro espírita que já é santo. Ele diz que o verdadeiro espírita é o que está se santificando, entre aspas. É o que está se esforçando para domar as suas más tendências. E esse desregramento sexual que a sociedade atualmente atinge, picos exorbitantes, nós temos visto isso de maneira muito clara, é exatamente a sinalização de que essa força ainda é muito grande e exige muito esforço para domar essa tendência que não é adequada. Então, Luciano, apoiar-se numa doutrina espírita, por exemplo, é um mecanismo maravilhoso, porque ela ali tem mecanismos, tem meios que você pode se utilizar para ajudar nessa luta íntima que se trava. Além disso, Luciano, o próprio Cristo disse: orai. Né? Antes ele disse: vigiai e orai. Se você está percebendo que aquela luta está chegando e não está dando conta sozinho, Pai, socorra-me. É uma prece. Pai, dê-me ajuda. Benfeitores, socorram-me, não me deixem cair. Isso é pedir ajuda quando a gente está desprovido do próprio esforço sozinho. Né? Nós não damos conta sozinho, então nós temos que pedir ajuda. E a prece é um mecanismo que Deus nos proporcionou de sermos ajudados. E em relação a isso, Max, de que forma as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre? Então, como nós vimos na primeira pergunta, questão 200, o espírito é que é a base das teses, e não o corpo. A carne não é fraca, é o espírito que é fraco ou forte. Então,
o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, tem essa bênção de nos ensinar que nós estamos vestindo um corpo de carne perecível e que todas essas experiências têm uma função, um único propósito: elaborar o espírito para a vida maior, trabalhar através dessas lutas íntimas, através dessas tentações que o mundo vai acender em nós, a fortaleza espiritual, a resistência moral que precisamos atingir para chegar a um estágio, como você agora há pouco falou, Paulo, que nós não seremos mais tentados, porque aquilo já foi atingido e nós então passaremos ilesos por aquilo. E aí sim teremos vencido a nós mesmos, conseguiremos império sobre nós mesmos. Então essa é a tese da doutrina dos Espíritos: trabalhar o espírito e não o corpo. Trabalhar o espírito para que o espírito cresça e se fortaleça. Porque até por conta disso, nós, quando a gente fala, meu espírito, na verdade nós somos espíritos e temos um corpo. Então a nossa vida, a verdadeira vida, é a vida espiritual. O corpo, Deus nos deu o corpo, a reencarnação, para o nosso desenvolvimento. Então, diante disso, nós temos que fortalecer o espírito, como você disse. A energia vem dele. O corpo é apenas o instrumento. Então, colocar a culpa no corpo para algo que der do espírito é muito simples. A mesma coisa quando coloca a culpa em alguém pelo erro que eu cometi. Exato. Ou quando a gente passa por algum problema, alguma dificuldade na nossa encarnação, a gente coloca a culpa em Deus. Né? Sem dúvida. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando Jesus disse, não julgueis para não seres julgados, qual o nível evolutivo da pessoa que estou olhando? Tá? Será que eu, na posição dela, também não estaria na mesma situação? E quanto a isso, o Emmanuel faz uma chamada que é extremamente importante no nosso ponto de vista. Ele diz assim: aplica a bondade e a compreensão toda vez que alguém se levante contra alguém. Porque em matéria de sexo, com raras exceções, todos trazemos heranças dolorosas de existências passadas, dívidas a resgatar e problemas a resolver. Muitos daqueles que apontam desdenhosamente os irmãos caídos em desequilíbrio emotivo, imaginando-se hoje aninhados na virtude, são apenas devedores em moratória, que enfrentarão amanhã aflitivas tentações e provações quando soar o momento de reencontro com seus credores de outras eras. Então, nesse livro, Encontro Marcado, onde ele traz essa mensagem, ele nos alerta que todos nós estamos ainda faceando essas tentações que o mundo ainda vai nos fazer passar para que nós possamos vencermos. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecados. Exatamente, Luciano. Muito bem. Em resumo, qual teria sido o propósito de Deus ao criar o sexo? Proporcionar a matéria, né, para que a gente possa continuar evoluindo. A razão de ser do sexo é gerar corpos, depois afetos e depois gerar aquilo que nós chamamos a renúncia total para a humanidade. É esse o estágio evolutivo em que não mais precisaremos do sexo, porque então o sexo estará, sexo entre aspas, as polaridades femininas e masculinas estarão incorporadas no próprio espírito. O maior exemplo é o Cristo de Deus, que tinha em si as duas polaridades. Agia como masculino, quando dizia hipócritas, usando energia, ou agia como feminino, quando dizia, mulher, ninguém te pecou, vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior, como a mãe, né, agindo. Então esta é a realidade. Nós estamos nos caminhando para Deus e o sexo é meio. Agradecemos você, Max, agradeço o Luciano e a Fernanda, agradecemos você também a participação no nosso programa. Ficamos por aqui, esperamos você no próximo programa.